Bom dia, bom dia. Estão todos me ouvindo aí? Estão todos me vendo? Bom dia, professor. Dá sim para ver e escutar. Ok. Pronto, vamos só aguardar aqui a chegada de mais colegas para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Professor, uma dúvida. Sim, O senhor vai deixar todas as aulas gravadas lá no portal? sim, com certeza. Tá, obrigada. Nada. Todas essas aulas estão sendo gravadas e aí depois, no mesmo dia, eu já estou colocando no YouTube. Aí você pode ter acesso lá pelo site da CEUNI ou você se inscreve lá no canal, né? No meu canal Claudemir Cardoso, que aí quando chegar novos materiais lá, né? Quando eu adicionar novos vídeos, você já fica sabendo antes de, né? Independente de entrar no site ou não. E os slides Tá também, bom, professor, obrigada. nada. E os slides também estão chegando lá, né? No site, à medida que eu vou evoluindo aqui no assunto, eu vou passando os slides. Aí lá tem uma parte, né, inicial do assunto e essa parte final que eu estou falando aqui, que eu vou terminar agora, aí vai entrar mais tarde, né? E o assunto seguinte também, que é o local da abertura da sucessão, vai entrar lá também no site, provavelmente ainda hoje. Aí vocês já vão tendo o roteiro de estudos de vocês. Muito bem, então deixa eu compartilhar aqui a tela para passar, para a gente dar uma repassada nos assuntos e começarmos, na verdade, continuarmos, né, o assunto de onde paramos ontem. Estamos aqui já no final desse assunto do momento da abertura da sucessão. Ontem a gente focou mais na parte do inventário, né, da abertura do inventário, os prazos e tudo mais, e também na parte referente à posse, ao imposto, né, o imposto de transmissão, causa, morte e doação, e também nos fenômenos aqui da posse, da propriedade, domínio. Então vimos tudo isso aqui sobre as várias modalidades de posse, como isso se reflete nas sucessões. E estamos aqui, né, nessa parte da propriedade da posse a partir da abertura da sucessão, as situações que ocorrem aqui, a mutação subjetiva do patrimônio, a não necessidade de manifestação de vontade, até o silêncio pode implicar em aceitação, a transferência da legitimidade processual e a transmissão da legítima que ocorre independentemente da vontade do de cujus. Então paramos aí ontem, né? E era isso que eu estava falando, que não importa que o falecido, se ele queria ou não direcionar a herança para alguém, porque na legítima todos os que estão ali colocados pela lei como, né, na qualidade de herdeiros vão ter esse direito. Se o falecido queria direcionar a herança para uma pessoa específica, então ele que tivesse feito o testamento, né? Pelo testamento é que é possível você direcionar a herança para alguém especificamente. Um herdeiro específico ou até alguém que está fora da herança, né? Um amigo, um outro parente mais distante, uma pessoa conhecida, enfim. Né? Mas na sucessão legítima não, né? Porque essa ocorre independentemente da vontade do falecido. Bom, em relação
esses fenômenos relacionados à herança e posse de propriedade, temos também essa outra situação, que é a possibilidade de transmissão da herança após a sua aceitação. Nesse caso, vai poder haver a cessão da herança, gratuita ou onerosa, de todo ou de parte da herança, dado que a herança é um valor patrimonial que pode ser transmitido entre vivos. O cessionário assume, neste caso, a mesma condição jurídica do cedente. É o que vai estar previsto nos artigos 1793 a 1795 do Código Civil. Então, depois que a pessoa aceitar a herança, depois que você estiver ali naquela herança na qualidade de herdeiro, você pode fazer com a herança o que você quiser. Inclusive, pode ceder parte da herança ou o total dela para outra pessoa. Não necessariamente outro parente, né? Não necessariamente outro herdeiro. Certo? Eu não vou falar muito hoje sobre cessão da herança, né? Porque a cessão da herança vai ser um dos temas dos seminários, né? Que vocês vão fazer. E aí, quando houver o seminário, é que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque um dos temas, né, do seminário vai ser justamente cessão da herança. Então, à medida que a gente for chegando nos seminários, aí vamos falar melhor sobre como funciona a cessão, né, quais são suas características, condições, etc. Então, hoje eu não falo muito, só vou mostrando a vocês aqui que é possível que exista cessão da herança, cessão gratuita, cessão onerosa, certo? E de toda a herança ou somente parte dela. Bom, aqui já no final do assunto, né, do momento da abertura da sucessão, então nós vimos aí o tempo todo a Sazini, né, a nossa regra aqui do direito de Sazini, e por esse direito vocês aprenderam que a sucessão é aberta assim que falece o de cujus, né? Então o momento da abertura da sucessão corresponde ao exato momento da morte do de cujus. Essa é a regra. Aqui nós vamos ter algumas exceções, como vocês já estão cansados de saber, no direito sempre há exceções à regra, então aqui teremos também exceções à regra da Sazini. Na verdade, aqui não é outra regra que aparece, na verdade são situações em que não vão ser transmitidos os direitos, mas na verdade vai surgir um novo direito por conta do fator morte, certo? Então o fator morte vai desencadear o surgimento de um novo direito para aquelas pessoas. E aí vamos ver em que situações isso vai ocorrer. Então aqui, né, só relembrando aqui o que está no slide, a regra da abertura da sucessão é a transmissão automática ou imediata de bens, direitos e obrigações aos herdeiros. Porém, existem situações determinadas pela lei, onde o que ocorre não é a transmissão, mas sim o nascimento de direitos. Então aqui, né, a Sazini é importante para transmitir os direitos, como vimos na aula passada, né, questão da posse, da propriedade, etc. Mas aqui o que vai acontecer não é a transmissão propriamente do direito, mas sim o que vai surgir é um novo direito, né, vai nascer um novo direito a partir do fator morte. Que direitos são esses? Vamos ver. Primeiro é o direito à pensão por morte. Né? A pensão por morte só vai ter ali o surgimento desse direito para os beneficiários quando houver a morte do segurado. Né? Essa é a ideia que ocorre aqui, a ideia principal. Então, só com a morte do segurado é que vai haver o surgimento do direito à pensão por morte para aqueles beneficiados elencados pela lei, claro que cumpram todos os requisitos. Hoje, quem determina, né, as regras para a pensão por morte são esses três dispositivos, principalmente, né? A emenda 103 de 2019, né, que foi a nova reforma da Previdência, mais um, a Lei 8.213 de 91 e a Lei 13.135 de 2015, né? Então, esses três dispositivos, a emenda 103 e as duas leis, são as que regem o direito à pensão por morte. Não vou falar muito disso agora, porque vocês vão ter acesso a esse assunto com muitos detalhes no próximo período, quando vocês estudarem o direito previdenciário com a professora Luciana Mello, né? Aí vocês vão ver com ela, né, quais são os requisitos, em que situações vai ocorrer a pensão por morte e quem serão os beneficiários previstos em lei, certo? Mas aí fica já, né, registrado que surge para os herdeiros esse direito com o fator morte. Não vai ser transmitido o direito, né? Ele vai surgir com o fator morte, certo?
O segundo é o direito ao recebimento do prêmio do seguro de vida, que não necessita sequer seja um dos herdeiros, mas sim a pessoa que foi nomeada pelo defunto. Vocês já devem ter estudado um pouco sobre o seguro de vida, né, que está lá previsto no artigo 794 do Código Civil. Né? Então, o seguro de vida, como vocês já sabem, ele não é necessariamente um seguro que vai para um herdeiro, pode ser para qualquer pessoa designada pelo segurado, né? Então, com o fator morte, vai surgir para essa pessoa que foi designada lá pelo segurado o direito de receber o prêmio do seguro de vida, né? Então, essa pessoa passa a ter o direito, né? Esse direito nasce para ela com o fator morte do segurado, no caso aqui do seguro de vida. Bom, tem aqui, além dessa regra geral, né, sobre o seguro de vida, de que basta que a pessoa tenha sido designada como beneficiária pelo segurado, que ela tem o direito, né, o seguro de vida, a receber o prêmio e tal. Há outras regras que devem ser mencionadas aqui sobre esse ponto, que estão determinadas em duas súmulas, uma mais antiga, outra mais recente, uma do STF, mais antiga, e a mais recente do STJ, que é sobre o suicídio premeditado. O suicídio premeditado é visto como causa para não recebimento do seguro de vida pelos beneficiários indicados pelo segurado. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona, se é para qualquer caso, se é a qualquer tempo. Então, vamos ver como os nossos tribunais superiores trataram essa questão do suicídio premeditado. Primeiro, né, é preciso definir o que seria isso, né? O suicídio premeditado, porque a circunstância do suicídio, né, o fato suicídio, a gente sabe o que é, né, a pessoa que tira a própria vida, mas aí há uma distinção feita nesse caso específico entre um suicídio que seria planejado e outro que não seria, né? Então, aquele suicídio que decorre, né, que resulta de um ato de impulso, né, a pessoa está passando por um momento muito difícil, às vezes com depressão, enfim, são várias situações que podem levar a pessoa a tentar ou praticar mesmo o suicídio, e aí essa pessoa vai lá e de repente tira a própria vida, né? Mas sem um planejamento prévio. Muitas vezes pode ocorrer esse planejamento, a pessoa comunica a alguns parentes, não de forma expressa, mas de forma velada, ele já está planejando, ou ela já está planejando como vai fazer isso, qual será a forma, né, que ela vai escolher para acabar tirando a própria vida. E aí, nessas circunstâncias, entraria a figura do suicídio premeditado, que é essa, né, que é vista aí pelo STF, pelo STJ, como uma possível causa para o não recebimento do seguro de vida pelos beneficiários indicados pelo segurado. Isso vem também por outro motivo, que é justamente o fato de que, como o suicídio é premeditado, pode haver, né, existe a possibilidade, nem sempre isso acontece, mas existe a possibilidade de que aí exista uma instigação ao suicídio, de que alguém esteja incentivando essa pessoa a tirar a própria vida. E poderia ser, inclusive, o próprio beneficiário, porque nós já vimos aí, certamente, várias situações em que ocorrem fraudes ao seguro de vida, né? E algumas fraudes dizem respeito a mortes forjadas ou a situações em que o beneficiário toma conhecimento de que vai receber um seguro de vida daquela pessoa e resolve antecipar as coisas. E aí vai, né, ou instigar aquela pessoa ao suicídio ou vai mesmo assassiná-la, né? Teve um caso que ficou bem conhecido alguns anos atrás aqui no Brasil, né, de uma família de Minas Gerais. O pai e a filha queriam forjar a morte, né, do pai e queriam, então, forjar um acidente em que eles iam jogar o carro da família na ribanceira, o carro ia, né, descer para lá, pegar fogo, e aí seria feita a simulação da morte para que houvesse o recebimento, né, desse valor do seguro de vida. Nesse caso, não seria um suicídio premeditado, mas uma situação de fraude mesmo, né, em que ia se forjar a morte. E aí, no dia em que foi marcado, né, em que eles combinaram para fazer isso, o pai
deve ter batido a dor na consciência e se recusou a fazer, né? E nessa história toda estava o genro, né, o marido da filha do pai da família, do patriarca, estava envolvido na situação. E aí o pai, né, o que era a pessoa que estava segurada ali do seguro de vida, desistiu de fazer aquele ato, né, de fraude à própria morte, mas o genro não desistiu. E aí ele resolveu manter o carro lá com problema no freio, e realmente aconteceu a morte do pai, né? E aí depois, claro, haveria teoricamente o recebimento do seguro de vida, mas aí nas investigações descobriu-se que houve realmente, né, a morte, o assassinato do segurado, e aí, claro, não houve o recebimento do seguro de vida, já que a filha foi considerada também como partícipe do crime. Então, existem situações em que ocorrem crimes aqui para o recebimento do seguro de vida, né? As pessoas matam as outras e pode acontecer isso, o assassinato mesmo ou a instigação ao suicídio, e a intenção aqui é justamente evitar que isso aconteça e que isso seja premiado, né? Um suicídio premeditado e que tenha aí até uma influência externa de alguém que vai instigar essa pessoa a tirar a própria vida. Então vamos ver como é que estão os enunciados das súmulas para a gente entender melhor a dinâmica, né, sobre esse tema específico. Na súmula 105 do STF está lá dizendo o seguinte: salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Então aqui o que o STF se refere, né, na súmula mais antiga, é que se houve o suicídio premeditado dentro do período contratual de carência, não haverá o pagamento do seguro, certo? Então, a ideia aqui é evitar esse pagamento do seguro no período de carência, né, contratado, acordado, caso tenha havido esse suicídio pré-meditado. Já no caso da súmula do STJ, né, porque o STF estabeleceu o período de carência, mas não estabeleceu o prazo preciso, né? Aqui na súmula 610, resolveu-se colocar um prazo específico para que essa situação se configure. Então, o suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. E o STJ foi até mais além, porque ele colocou aí qualquer tipo de suicídio, né? Nem colocou mais o suicídio premeditado. Então, o suicídio, em qualquer situação, não vai ser coberto nos 2 primeiros anos de vigência do seguro de vida. Então, infelizmente, né, a pessoa que tirar a própria vida vai ali acabar, né, prejudicando o beneficiário do seguro de vida, né? E se coloca dentro dessa nossa sociedade capitalista um prazo, né? Se a pessoa quiser se matar, vai ter que esperar 2 anos. Uma coisa totalmente sem lógica, né? Mas essa ideia não é só essa de evitar que a pessoa se mate ou colocar prazos, isso, claro, não deve ter passado pela cabeça dos ministros do STJ, mas a ideia aqui é justamente evitar que tenha algum tipo, né, que haja algum tipo de influência do beneficiário sobre o segurado para que ele acabe tirando a própria vida, que seria a situação que configuraria a instigação ao suicídio. Essa súmula 610 ela é recente, né? Ela acabou revogando o enunciado de outra súmula que tratava disso, né? Que era a súmula 61. Então, essa súmula 610 ela foi editada em 2018 e acabou cancelando o enunciado da súmula 61, que dispunha até 2018 que o seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. E aí o STJ deixava de maneira ainda mais aberta a questão do suicídio premeditado. Então, em qualquer momento ali do contrato de seguro de vida, se houvesse o suicídio premeditado, o seguro não cobriria aquela situação, né? Agora se estabelece um prazo de 2 anos e se amplia, né? Não se coloca nem o suicídio premeditado a qualquer modalidade de suicídio, seja o premeditado, seja o não premeditado. Hoje segue-se, então, mais o que está na súmula 610 do STJ, já que esses processos, no máximo, hoje chegam ao STJ em processo
dessa natureza só vai chegar ao STF se tiver alguma coisa discutindo a sua constitucionalidade, então vai ter que se seguir o enunciado aqui da súmula 610, então o suicídio não será coberto nos 2 primeiros anos do contrato de seguro de vida, ressalvado somente o direito do beneficiário de receber a devolução do montante da reserva técnica formada. Então aí só esse valor da reserva técnica é que será recebido pelo beneficiário e não o valor referente ao seguro de vida, né, ao prêmio total do seguro de vida, certo? Aqui outro direito que surge, né, para os beneficiários nessa situação específica, que é o direito à concessão de alvará para consulta do saldo do FGTS, PIS/PASEP, entre outros direitos decorrentes da relação de trabalho. São direitos previstos pela Lei 6.858 de 80, que é a lei do FGTS, e previstos expressamente pelo artigo 666 do Código de Processo Civil. O CPC, no artigo 666, prevê: independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980. Então, aqui o que acontece é o seguinte, é o direito do trabalhador, né, qualquer um de nós que trabalha com carteira assinada, né, ter acesso aos valores de saldo, né, ao nosso saldo do FGTS e do PIS/PASEP, certo? E esse é um direito individual do trabalhador, em vida. Então, cabe somente a ele ter acesso a esse saldo, certo? Quando ele solicitar. Agora, quando o trabalhador falece, aí surge para os herdeiros, né, esse direito de buscar o alvará para a consulta do saldo do FGTS, PIS/PASEP, certo? Então, esse direito não existiria antes para eles, por exemplo, os filhos do decujus, quando o decujus estava em vida, porque esse é um direito individual do trabalhador, né? Só ele pode ter acesso a esse saldo, a esses valores, né? De consulta ou até mesmo para liberação, né, do saldo, como a gente sabe que existem situações em que é possível liberar o FGTS, né, o saldo do FGTS para financiamento de imóveis, para os casos de pessoas que têm enfermidades como HIV, etc. Né? Então, quando o trabalhador falece, aí vai surgir para aqueles, né, herdeiros interessados o direito de consulta desse saldo, certo? Então, aí surge esse direito, não é uma transmissão, mas é o surgimento, já que até a morte, né, desse trabalhador, só quem pode ter acesso a esse saldo é ele, trabalhador. E aí só após a sua morte é que vai surgir para os herdeiros o direito de saber quanto há lá de FGTS, PIS/PASEP, né, quanto havia dessa pessoa lá, desse trabalhador, certo? Então, esse é outro direito que surge com a abertura da sucessão, a partir da SASINE. Então, esses são os 3 direitos, né, que vão surgir por conta do momento da abertura da sucessão. Então, são direitos que surgem, por isso são exceções à regra, porque a regra na SASINE é a transmissão de direitos e obrigações, bens, direitos e obrigações, e nesses 3 casos que eu mostrei agora, nós temos, na verdade, o surgimento de direitos, né, já que não há transmissão, porque o titular do direito morreu e não transmite-se esse direito para as outras pessoas. Na verdade, vai surgir um novo direito a partir daquele que existia até a morte do decujus. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Não, professor. Ok. Muito bem, então vamos para o próximo assunto. Terminamos o momento da abertura da sucessão e agora nós vamos para um novo assunto, que é o local da abertura da sucessão. Tal como a gente viu lá, né, no começo do assunto anterior, nós temos aí 3 perguntas que o Caio Mário fez, né, lá atrás, sobre a abertura da sucessão. Nós respondemos agora, né, terminamos de responder a primeira, né,
do momento da abertura da sucessão. Então, qual é o momento, né, da abertura da sucessão? Qual é, né, em que situações vai ocorrer ali a sucessão? Qual o momento? O momento é a Sazine, é o momento exato da morte do Decujus. Então, respondemos a primeira pergunta do quando ocorre a abertura da sucessão, né? Agora, nós vamos, com esse assunto do local da abertura da sucessão, nós vamos responder a segunda pergunta lá que eu tinha mostrado do Caio Mário. Onde ocorre a abertura da sucessão e, consequentemente, onde ocorre a abertura do inventário. No assunto anterior, a gente já viu um pouco sobre a abertura da sucessão versus a abertura do inventário, e a gente vai continuar vendo isso, né? Essa questão relacionada à abertura da sucessão civil, né? Questão de direito material, e a questão da abertura do inventário, que é a questão específica de direito processual, certo? Então, esse é o caminho que vamos trilhar também aqui nesse nosso segundo assunto, né, desses três que a gente está vendo da sequência. Então, agora a gente vai dar andamento à questão do local da abertura da sucessão. Bom, aqui nós temos uma regra geral, né, que é a regra do artigo 1785. Essa é a regra que vai, né, gerir aqui, né, que vai trazer o norte para que sigamos em relação à regra sobre o local da abertura da sucessão. Então, o que é que determina o artigo 1785 do Código Civil? A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Então, essa vai ser a nossa regra aqui, certo? Então, a sucessão será aberta no local em que o decujus, né, teve lá o seu último domicílio. A gente sabe, né, vocês já estudaram domicílio lá na parte geral, lá no Civil 1, né? E aí, a gente sabe que ao longo da vida podemos ter vários domicílios, né? Não necessariamente um. Então, a ideia aqui é de que o local da abertura da sucessão seja o do último domicílio, que é uma regra, como a gente vai ver, para facilitar as coisas, né? Para que a gente não tenha que fazer um trabalho de detetive para descobrir onde foi que essa pessoa morou ao longo da sua vida, né? Mas vocês sabem que, como a gente vai ver daqui a pouco, vai revisar isso, né? Vocês sabem que não é só um domicílio possível. É possível que você tenha mais de um. Então, aqui não é só o último, único e exclusivo. Podem ser até mais de um domicílio, como veremos na sequência. Mas o importante a dizer aqui é que a nossa regra é a do domicílio e não a do local do imóvel. Por quê? Aqui, geralmente, nós estamos tratando de patrimônio e, geralmente, esses patrimônios vão ser bens imóveis. E vocês aprenderam em Direito Processual Civil que, quando temos ações que tratam de bens imóveis, o local, né, de ajuizamento da ação, né, a regra de competência territorial, é referente ao local do imóvel, do local onde o imóvel esteja situado. Só que aqui a gente não segue essa regra, a gente vai seguir uma regra diferente, já que a regra de atração aqui não é o local do imóvel, mas sim o local em que o decujus tinha domicílio, certo? Então, atenção a essa diferença, né? Porque nas ações que envolvem imóveis, né, bens imóveis, em geral, no processo civil, a regra de atração é aquela, né, local do imóvel e tal, mas aqui não é assim. Então, a nossa regra passa a ser a regra de atração, a do local do domicílio do decujus, e não o local onde esteja situado o imóvel, certo? Então, que fique bem claro, que já seja frisada essa diferença, para que vocês já fiquem ligados e ligadas, que é o local do domicílio e não o local do imóvel, que vai ser determinante aqui para estabelecer a competência territorial, né, para se ajuizar o inventário ou para se buscar o provimento extrajudicial do inventário no cartório, certo? Então, vamos destrinchar essa regra geral do artigo 1785. Primeiro, essa é a regra geral a nível nacional, certo? Porque nós vamos ter outra regra a nível internacional, como a gente vai ver na sequência. Então, a regra geral a nível nacional é essa do artigo 1785 do Código Civil. Então, a regra é o último domicílio do falecido, ainda que o óbito ocorra em lugar diverso ou que os bens estejam situados em outro lugar. Porque, como eu falei agora,
a regra de atração nossa aqui para estabelecer a competência territorial é o domicílio. Então, não vai ser relevante o local da morte, né, do de cujus, ele pode ter morrido em casa ou em outro lugar, e também não é relevante a localização dos bens. Por exemplo, agora a gente está vendo isso acontecer bastante, né, com o colapso do sistema de saúde lá em Manaus e em Porto Velho, né, Rondônia, Porto Velho, Manaus, Amazonas. E muitas pessoas estão sendo mandadas para outros estados, inclusive Alagoas está recebendo muita gente de Manaus, para o tratamento da Covid, né? E aí imagine, uma pessoa dessa falece aqui em Maceió, né, por conta da Covid. E ela teve que ser deslocada por questões de saúde pública, né? Ela teve que ser deslocada lá de Manaus, milhares de quilômetros distante daqui, para poder ser tratada aqui em Maceió. E aí, se a regra de atração não fosse a do último domicílio, imagina só, a família dela está lá em Manaus, toda a vida dela foi feita lá em Manaus, foi construída lá, né? Os seus bens estão em Manaus, tudo mais, e ela faleceu aqui em Maceió. E aí imagina se não houvesse essa regra do último domicílio. Se fosse, por exemplo, do local do óbito. Então a família teria que se deslocar de Manaus para Maceió para abrir um inventário aqui, tratando dos bens que estão em Manaus. Seria impossível, né? Você estaria fazendo com que a família fizesse um esforço muitas vezes improvável ou até impossível de ser feito pelas questões financeiras, e o próprio Poder Judiciário estaria se movimentando, né, de maneira muito mais complexa, né? Inclusive trazendo até a possibilidade de inviabilidade desse processo. Então, não haveria essa possibilidade se essa fosse a regra, né? E a questão dos bens situados em outro lugar, isso poderia trazer problemas também para os herdeiros, para juntar, né, os bens ou para, por exemplo, também ajuizar ações em um local diferente de onde eles estão residindo ou tendo domicílio, e que também era um local diferente do domicílio do de cujus. Por isso, a ideia aqui é ter a regra do último domicílio justamente para facilitar as coisas para os herdeiros, já que no último domicílio, presume-se que lá estão, né, mais fáceis de ser encontrados os dados principais referentes à vida do falecido, inclusive os documentos também dos bens que ele possui. Então, a regra do último domicílio realmente é uma regra de atração fundamental aqui, justamente com o intuito de tentar facilitar, né, o trâmite do processo de inventário, de tentar facilitar o seu próprio ajuizamento mesmo, né, justamente para evitar que as heranças fiquem abandonadas, né, ou que seja impossível de se ajuizar um processo de inventário por esses motivos, né, de óbitos em local diferente de onde a pessoa tinha domicílio, ou de bens que estão em locais diferentes, certo? Bom, a fundamentação aqui, né, tem um princípio geral aqui de direito que fundamenta essa regra do local do último domicílio, que é o chamado princípio da unidade da liquidação da herança. Foi mais ou menos o que eu falei agora, né, só que com outras palavras. No sentido de concentrar a liquidação da herança num único juízo, o que facilita o processo de partilha dos bens, né? Porque se a regra fosse lá do local do imóvel, né, você teria que abrir, por exemplo, o inventário em cada local do imóvel. Então, tem um imóvel aqui em Maceió, tem outro em Manaus, tem outro em São Paulo, teria que abrir 3 inventários, cada inventário desse, né, teria tramitações distintas, poderia ter decisões em tempos diferentes, e isso traria dificuldades para fazer a partilha. Então, a ideia é concentrar todo o processo num local só, né, numa competência territorial só, para que isso seja facilitado também na hora de se partilhar, de se dividir os bens. Então, a ideia principal é essa, né, para que se tenha a unidade da liquidação da herança. Então, tanto o inventário quanto a partilha devem ser feitos no mesmo local, justamente para facilitar as coisas, justamente para facilitar quando for o momento ali de fazer também a partilha, de distribuir o patrimônio do de cujus para os seus herdeiros. A esse princípio, né, da unidade da liquidação da herança, existem algumas exceções, que são as causas que não estejam diretamente conexas com o inventário, certo? Antes de ver as exceções, é só lembrando aqui o seguinte, que esse foro competente do último domicílio, ele vale para o inventário e para todas aquelas ações que tenham alguma relação com o inventário,
certo? Então, não é só o foro para o inventário, mas para todos os pedidos, todas as ações que envolvam, né, que tenham também alguma relação com o processo principal de inventário. Essas exceções que eu vou ler agora, elas não têm relação direta com o inventário. Podem ter indireta, mas não diretamente. Por isso, elas não estão conexas e, por isso, não vão seguir a regra do último domicílio. Que são investigação de paternidade sem pedido de petição de herança, reconhecimento de união estável em face do espólio do companheiro, indenização por ilícito praticado pelo falecido, entre outras ações. Certo? Então, no primeiro caso aí, a investigação de paternidade veio sem o pedido de petição de herança. Mais à frente, né, petição de herança vai ser outro tema do seminário, né, que a gente vai ver aqui. A petição de herança ela vai demonstrar ali, o interesse do herdeiro em ser habilitado e, posteriormente, receber a herança. Se o suposto filho ou suposta filha vai ingressar com a investigação de paternidade sem o pedido de petição de herança, então aqui o interesse dessa parte é em ter estabelecida, ao final do processo, a condição de filho ou filha, né? Mas não a condição de herdeira. Então, nesse caso, não há conexão com o inventário, já que não necessariamente a investigação de paternidade procedente vai dar a essa pessoa o direito de ser herdeira. Então, sem o pedido de petição de herança, porque pode haver acumulação de ações, mas se ela não vier acumulada, então é só a investigação de paternidade, é uma ação de direito de família, então seguirá lá as regras que vocês já aprenderam no semestre passado com a professora Marília. No caso do reconhecimento de união estável em face do espólio do companheiro, até haveria uma relação aí, né, entre o inventário e essa situação, mas aqui o que ocorre é o seguinte, é que nem sempre o companheiro tem direito a ser herdeiro. Então, não é uma relação necessária também de causalidade. Vai se reconhecer a união estável, automaticamente o companheiro ou companheira é herdeiro ou herdeira. Não. Então, não tem essa relação direta com o inventário, não está conexa, portanto, segue a regra específica para essa ação. Indenização por ilícito praticado pelo falecido é questão de responsabilidade civil, né, especificamente. Aí segue as regras da responsabilidade civil por não ter conexão direta com o processo de inventário. A única conexão que pode ser feita é que ela, né, vai envolver o espólio, né, a herança, mas isso não quer dizer que ela seja uma ação conecta com o inventário. Então, nesse caso, conexa, né, com o inventário. Em conexão. Então, nesses casos, aí segue-se as regras referentes a cada ação, a cada competência territorial de cada uma dessas ações, e não vai haver a regra de atração, né? Não vai incidir a regra de atração do local do último domicílio, certo? A segunda fundamentação, além do princípio da unidade da liquidação da herança, é a questão referente ao próprio domicílio, né? Como vocês aprenderam lá na parte geral, o domicílio não é só o lugar onde você reside, mas o local em que você reside com ânimo definitivo, com a vontade de ficar ali, né? Por mais que você tenha vontade de ficar numa casa de veraneio, né, num apartamento alugado por temporada, você não vai ter o ânimo definitivo ali, né? Você vai ter a residência naquele momento, mas ser o ânimo definitivo. O domicílio é diferente porque há algo a mais nessa intenção de ficar por tempo indeterminado, por tempo indefinido nesse local. Falta menos de 1 minuto aqui para terminar a primeira parte, então vou fazer a pausa, né, aquela pausa técnica. Me aguardem que já já eu estou de volta por aqui, tá?